Bom dia, essa é a nossa segunda videoaula. O objetivo é continuar a discussão relativa aos artigos que eu enviei via Moodle e também por e-mail. Nós hoje vamos comentar alguns pontos fundamentais do texto da Neuza Maria Guzmão, que é Linguagem, Cultura e Alteridade, Imagens do Outro. O objetivo desse artigo é relacionar a forma como a cultura e a linguagem constrói as imagens que nós temos relativas ao outro. E a palavra outro, eu considero que, no caso nós na antropologia usamos, a alteridade é mais interessante, porque a alteridade complementa não só o outro, aquele que é o contrário, do eu, mas a alteridade se refere também a todas as perspectivas de diferença que esse outro constrói em relação ao ego, Então nós temos uma palavra de origem latina, a palavra alter, que significa outro, e o ego, que significa eu, são duas palavras de origem latina. Então o alter não é apenas aquele que eu considero que é o outro na relação comigo. Por exemplo, eu estou caminhando na rua, eu vejo outras pessoas. O alter aqui, que dá origem à palavra alteridade, se refere às diferenças culturais desses sujeitos que pertencem a outras sociedades, a outros mundos. Então a palavra alteridade é mais completa do que simplesmente dizer o outro, porque ela se refere a formas de pensar, de se comportar, comportamentos tanto de gênero como comportamentos relativos às idades das pessoas, a concepção de criança, de adulto e de velho. Todas essas construções, elas mudam de sociedade para sociedade. E as sociedades que constroem essas representações diferentes das nossas, nós chamamos de sociedade de alteridade, as sociedades da alteridade, ou sociedades diferentes das nossas. Na continuidade, a autora vai mostrar, ela começa apresentando o objetivo do artigo e na sequência ela diz quais foram as posturas da antropologia diante das diferenças. Bom, sabemos que a antropologia é uma ciência que nasce no Ocidente. O objetivo, portanto, da antropologia é compreender as sociedades diferentes das sociedades ocidentais. Ela surge no século XIX, junto com outras ciências sociais, incentivadas pelo iluminismo, com base teórica no método científico, que cuja fundamentação se sustenta no tripé. Eu posso falar de coisas que eu consigo observar, experimentar e comprovar. Então a antropologia se inspira nesse modelo. Ela é uma ciência que tem como objetivo construir uma interpretação sobre outras sociedades a partir desse modelo científico, desse modelo que surge no século XVI e se consolida como caminho para compreender o mundo, a partir do século XVI e no século XIX. Bom, então a antropologia, ela é inicialmente uma ciência que tenta explicar os países que os europeus tentavam colonizar. Então ela foi uma ciência, nos seus primeiros anos, a serviço do colonialismo. E, posteriormente, em função dos elementos que a antropologia, ao buscar essas diferenças sociais, consegue observar, registrar, produzir interpretações sobre esses elementos, a antropologia se distancia dos interesses coloniais e passa a tentar explicar o outro de várias maneiras, com várias teorias, com várias perspectivas internas, que não cabe agora a gente aprofundar porque são muito complexas. Mas o que importa para nós é entender que a antropologia se afastou desse interesse colonial e passa a entender o outro a partir tanto das teorias como dos próprios termos desse outro. O que significa? Quando os antropólogos começaram a se dirigir para outras sociedades e permanecer junto com essas sociedades
para compreender as formas como essas sociedades pensavam o mundo, explicavam o mundo e construíam o seu comportamento ou a sua cultura, os antropólogos se depararam com sociedades muito complexas do ponto de vista tanto religioso, cultural, econômico, muitas delas. Então, complexidade no que se refere à organização social. Então, nada daquela perspectiva que antes motivava os antropólogos a entender se confirmou. Então, eles se depararam com sociedades sofisticadas, tanto em todos os aspectos. E, a partir daí, tiveram que elaborar interpretações que fizessem jus a essa realidade. Então, a antropologia se afastando dessa perspectiva inicial de apoio ao colonialismo, marcada pela ideia de que as sociedades diferentes seriam sociedades em estágios diferentes de evolução, ela passa a produzir um conhecimento mais próximo da realidade daqueles grupos que foram estudados. No texto da Neuza Guzmão, o objetivo também é entender como é que o outro fala sobre si mesmo e como é que o outro se utiliza de uma linguagem. No caso, o objetivo dela é discutir como as crianças se percebem dentro de uma realidade estratificada culturalmente, de uma realidade de preconceitos. Ela começa dizendo quais são os outros com os quais nós nos deparamos ao longo da nossa história como ciência, e de que maneira nós os pensamos, né? Então, como eu já disse, o ponto de vista da autora, então a antropologia nasce e começa a superar essas perspectivas. Aí ela vai falar de que forma que nós criamos essas imagens desses outros. É importante dizer que sempre nós criamos as imagens dos outros a partir das nossas próprias compreensões, ou a partir das nossas próprias teorias, das teorias da nossa própria sociedade. Então, nós reproduzimos na nossa leitura que fazemos do outro as nossas próprias perspectivas. Então, como se o outro fosse um espelho do que eu já fui. Então, é uma perspectiva completamente equivocada. E aí ela vai citar o exemplo lá no início do texto de um poema, e começa falando dos povos indígenas do mundo inteiro. Aí ela faz a crítica também ao termo índios. De que maneira, eu sempre faço essa pergunta, um termo que não significa absolutamente nada, como índios, ganhou tanta força no nosso universo ocidental? Esse termo não significa absolutamente nada. Ele não faz referência ao mundo real dos povos originários. Mas ele é um termo forte e que nós, na nossa linguagem, essa linguagem criou uma realidade relativa a esse termo. Como eu disse na última aula, a linguagem ela produz realidades. E de que esses índios são todos iguais, né? O ponto de partida é esses indígenas são todos iguais. Melhor, esses índios são todos iguais, eles são atrasados, não são evoluídos, e isso seria o ponto de partida da nossa compreensão sobre eles. Então, é um termo muito equivocado, mas que tem uma força de significado fundamental na nossa sociedade, infelizmente. Só para esclarecer, nós, quando nos referimos aos povos originários, os povos que viviam em determinados países antes, ou nas regiões, nos territórios, né, que a palavra mais adequada é território, que viviam nos territórios ocupados pelos europeus, o nome, a expressão correta é povos originários ou indígenas. A palavra indígena significa aqueles que pertencem originalmente ao território, aos territórios. Então, o índio é um equívoco, e ele não diz nada, mas é uma palavra com força, infelizmente. Então, quando no poema que a autora cita, alguém diz assim, índiozinho Sioux, você não gostaria de ser eu? Então ela está sintetizando
a nossa perspectiva em relação ao outro. Como que o outro pode viver nesses termos ou nessas condições? Como é possível para outras sociedades viverem em condições diferentes das que nós construímos para nós? Como é que é possível uma pessoa viver sem shopping center? Vamos trazer agora para a nossa realidade. Como é possível alguém viver sem fast food? Ou como é possível uma pessoa viver sem ter carro, sem ter internet em casa? Como que essas pessoas vivem? Em que mundo que essas pessoas vivem? Então essa é a pergunta que nós nos fazemos sempre quando nos deparamos com pessoas que vivem em situações ou condições ou realidades diferentes das nossas. É comum quando eu levo pessoas para as áreas indígenas, pessoas que não têm muita noção do conceito de alteridade, as pessoas se perguntam: nossa, eles vivem numa situação de muita pobreza, eles vivem em casas de palha, que situação de pobreza. Então elas não entendem que se trata de outra forma de ocupar o território, os espaços, de outras experiências de vida e de moradia diferentes das nossas. Então, o conceito de alteridade ele é importante para que a gente entenda que a alteridade não é apenas o outro, aquele diferente de mim, que vive, por exemplo, na minha vizinhança, mas é aquele que vive em uma sociedade que tem um arcabouço cultural diferente do meu. Bom, a nossa sociedade cria aparatos para enquadrar a diferença. E esses aparatos, eles são manifestados através da linguagem. É através da linguagem que eu vou classificando os grupos, as pessoas. E é através da linguagem, como eu disse na primeira aula, que nós aprendemos a viver no mundo em sociedade. Então, é nesse aspecto que nos interessa a força da linguagem sobre a nossa forma de pensar e reproduzir a vida social. Então, nós reproduzimos as nossas vidas através da linguagem. Esses aparatos criados pelas nossas sociedades, pelas nossas culturas, eles são tanto aparatos legais, como crenças, como aparatos policiais. A própria, por exemplo, vamos ampliar um pouquinho a discussão sobre linguagem. O próprio aparato da farda policial ou do conjunto que os policiais usam, eles têm uma linguagem, é uma linguagem de poder. O fato dele ter uma arma, o fato dele ter uma farda especial, já passa para nós a constituir como uma representação do poder desse sujeito, é uma linguagem. Então, nós precisamos, isso é uma condição da nossa cultura, enquadrar o outro diferente nos nossos modelos. Então aí nós criamos um modelo para o estrangeiro, para o indígena, nós criamos um modelo para as mulheres, que também podem ser consideradas alteridade, porque o modelo dominante é masculino, é patriarcal. Então as mulheres nesse sentido, mulheres onde, por exemplo, existe casos de violência e coisificação da mulher, como é o nosso caso do Brasil, mulheres são assassinadas todos os dias, a mulher também é alteridade em relação ao poder dominante. Então nós colocamos os miseráveis, chamados de miseráveis, no nosso sistema de necessidades, os marginais e delinquentes, como a autora diz, no nosso sistema legal, os indígenas no nosso sistema de representações sobre o que é ser humano. Inclusive, infelizmente, recentemente o presidente da República fez referência aos indígenas, dizendo que eles são quase humanos como nós. Então se nega aos povos indígenas a condição de humanos. Infelizmente isso é um dado que é facilmente percebível hoje na nossa sociedade. Bom, então continuando aqui, a gente está apresentando alguns aspectos do texto da autora. A autora faz todas essas reflexões sobre a alteridade, sobre a antropologia, como a antropologia aborda a alteridade, mostra quem são esses outros construídos pela nossa linguagem, esses outros que nós tentamos enquadrar dentro dos nossos padrões, e avança para discutir a questão da criança. Como a criança é o outro também para a nossa sociedade, para nós. A criança é como se ela fosse um vazio e que a gente vai imprimindo aos poucos a nossa cultura nessa criança. Então a gente silencia, não dá atenção, considera como um ser que ainda não está completo,
E a autora vai mostrar como essa criança também elabora as imagens e as representações que a sociedade impõe a ela e como ela manifesta essas representações na linguagem. E a autora pede desenhos na continuação do artigo para que essas crianças se localizem em determinadas condições, sejam econômicas, culturais, de representação da sua alteridade, né? Então, antes disso, ela vai dizer: a escola, ela é um espaço importante para que a gente construa pessoas. E, infelizmente, as nossas escolas, elas estão voltadas para formar pessoas para o mercado, que produzam e que consumam. Então, esse é o foco das nossas escolas, a nossa educação, uma educação que produza produtores e consumidores. Por falar nisso, hoje a gente está vivendo essa questão da pandemia, e para a gente entender um pouco como a nossa sociedade, a cultura da nossa sociedade é centrada no econômico, no produtivo, que acabou de acontecer aqui em Palmas uma carreata de pessoas dizendo que o coronavírus não existe e que nós devemos todos voltar para as nossas atividades normais. Então, essas pessoas estão sendo, de forma irresponsável e criminosa, colocando a economia à frente das vidas. Lembrando que todas nós vamos pagar um preço alto por tudo que nós estamos passando, e já estamos pagando. Só que o que a gente precisa saber é que pessoas mortas também não consomem. Então, melhor falido do que falecido. Então, mas é interessante a gente pensar como, para esse sistema, o sistema capitalista, a economia está acima das pessoas. Um dia eu fui ao banco, eu gosto de contar essas histórias de experiências pessoais para reforçar os exemplos que estão também sendo discutidos no texto, né? Eu estou falando sobre isso porque a escola é o espaço que infelizmente se forma, às vezes, simplesmente para produzir. O foco da escola é produzir produtores e consumidores. Eu cheguei no banco e a pessoa que me atendeu estava defendendo o governo, etc. E eu disse: olha, a minha preocupação é que esse governo está sempre preocupado em salvar os bancos, o que está acontecendo agora também, e não se preocupa com as pessoas. Ele disse: mas tem que salvar os bancos, porque os bancos são o centro da sociedade. Eu falei: olha, eu acho que o centro da sociedade devem ser as pessoas, devem ser os seres humanos e não os bancos. Mas eu pedi que a conversa parasse por ali. Então, é importante a gente pensar, como a autora diz, que a nossa sociedade é centrada no capital, no lucro, e as nossas escolas querem formar crianças para serem produtivas, produtores e consumidores. E o que a gente tem que pensar agora é em desconstruir essa linguagem que apresenta como natural esse processo todo, e repensar também o nosso modelo econômico, que não deve ser centrado nas grandes corporações, na produção em larga escala, mas nas localidades, nos pequenos. Não nesse momento de coronavírus, que a gente precisa mesmo ficar em casa, mas depois, quando passar tudo isso, seria interessante que nós, como sociedade, pudéssemos pensar para além do mercado, para além do capital. Continuando, a autora vai dizer também que o mundo colonial pensou a si mesmo como homogeneidade, como crença e como prática. O que significa esse processo? Homogeneidade é você colocar todas as pessoas como em uma perspectiva de que elas alcancem os mesmos padrões. Então, nós temos como referência desse mundo colonial a sociedade europeia. E ao colonizar outros mundos, essa sociedade europeia tinha a intenção da homogeneidade. Em primeiro lugar, tinha a intenção de explorar as riquezas. E, na sequência, de levar sua mentalidade para criar produtores, além-mar, né, dos seus interesses. Ou pessoas que oferecessem matéria-prima, consumissem e produzissem de acordo com os interesses coloniais e capitalistas. E, além disso,
A outra arma que os europeus utilizaram foi a arma da religião. Nós sabemos a grande força da cruz e da espada no processo de colonização. Qual é o elemento fundamental que está em jogo? É a intenção de homogeneizar o mundo. E o capital permanece fazendo esse processo. O modelo capitalista continua tentando homogeneizar. Não consegue. Nós temos aí reações mundiais ao processo de tentativa de homogeneização. Mesmo quando o capitalismo consegue colocar alguns princípios, esses princípios são adequados e reelaborados nos contextos locais. Então, a perspectiva da homogeneização, ela não é uma realidade, ela é só uma intenção do sistema, né? Por outro lado, as culturas também, como a autora vai dizer, não são sistemas prontos e acabados e finalizados. Elas são dinâmicas, elas estão em transformação. Então, toda cultura passa por um processo constante de reelaboração e de transformação diante das interferências externas, né? Então, se a cultura, a autora vai dizer, é o mediador do ser estar no mundo, ela se utiliza, a linguagem que é o elemento que manifesta essa nossa forma de ser e estar no mundo, como eu coloquei na aula passada. E, na sequência, a autora vai abordar as crianças, vai interpretar os desenhos, mostrando como as crianças percebem a si mesmas em determinados contextos de alteridade, de contextos em que elas são colocadas na condição de alteridade. E ela começa dando o exemplo do menino que se chama Adam Smith, é filho de uma inglesa com um cabo-verdiano e vive numa favela em Portugal. E essa criança, ela se sente cabo-verdiana. Então, em função do fato de que ela conviveu com o pai e talvez não tenha convivido com a mãe. Então, ela se percebe cabo-verdiana. Então, ouvir as crianças, no caso, como propõe essa autora, a Neuza Guzmão, dar lugar para que a alteridade se manifeste e não seja silenciada, como nós com muita frequência fazemos. Então, essa a intenção do texto. O texto é grande, e eu me propus a fazer aulas de 20 minutos, porque a aula geralmente, as aulas elas demoram muito tempo, mas em função do diálogo, que as minhas aulas são aulas dialógicas. Nesse caso aqui são videoaulas que devem ser curtos, até por uma questão metodológica e didática. Então, eu gostaria que vocês pensassem o texto a partir desses elementos. E caso vocês queiram fazer algum comentário sobre o que vocês leram, perguntas, vocês podem fazer no Moodle, né? Tem uma ferramenta que pode colocar tanto no balãozinho como mensagem, ou colocar no quadro de avisos, solicitando... Não, o quadro de avisos acho que é exclusivo para mim, né? Vocês podem usar as ferramentas que vocês conhecem com certeza mais do que eu estou aprendendo no Moodle, e interagirem colocando as suas questões, ou mandar por e-mail. Professora, gostaria que você abordasse na próxima videoaula esse tema, ou explicasse melhor esse conceito. Vocês fiquem à vontade para encaminhar essas demandas, tanto por e-mail, como pelo WhatsApp, através da representante de sala. O meu WhatsApp é 984659611. Vocês podem interagir nessas ferramentas, são essas as possibilidades que nós temos agora no momento. Para as pessoas que não estão acessando, eu garanto que vou oferecer as aulas posteriormente e também, de acordo com as possibilidades, oferecer aulas de reposição se for necessário. Eu estou à disposição para aqueles que não têm condições de acessar as aulas nesse momento que a gente está vivendo, certo? No mais, obrigada. Mandem as suas perguntas. Eu vou tentar responder no final de semana. Essa aula é a aula referente, essa videoaula é referente à aula de segunda-feira, dia 30. E durante a semana eu também vou postar e enviar atividades, tanto por e-mail como pelo Moodle, em função de que algumas pessoas não têm internet suficiente para acessar o Moodle, ou seja, do celular, ou seja, de casa. Então, eu estou mandando as atividades também por e-mail.
Um bom dia, um bom final de semana a todos. Vamos permanecer em casa, vamos fazer o momento, o que o momento nos pede, que é cautela, cuidado, né? Vamos ficar em casa, não vamos atender os chamados das pessoas que estão fazendo chamados nas ruas para as pessoas saírem e voltarem ao normal. Não vamos colocar a vida das pessoas em risco, a nossa própria vida em risco, a vida dos nossos avós, nossos pais e dos jovens também, porque nos Estados Unidos tem jovens internados em estado grave. Os Estados Unidos hoje é o epicentro da crise do coronavírus, e eu vi o depoimento de um médico. Eu sempre busco a fonte para me informar, que é importante também a gente não acreditar em tudo que a gente recebe, buscar a fonte das notícias que chegam até nós. Eu vi o depoimento de um médico de fonte segura de que as pessoas chegam nos hospitais, são entubadas e morrem. Então nós em Palmas conseguimos segurar um pouco a curva essa semana, nós no Tocantins. Goiás também está segurando, que é bem próximo de nós, né? E a gente espera que todo mundo fique em casa para segurar, porque a nossa vida vale mais do que qualquer economia. E mesmo falidos e pobres, nós já somos pobres, né? Já sabemos conviver com pouco dinheiro, a gente consegue reinventar a nossa vida e se recuperar. Agora mortos não. Então a vida vale muito mais do que qualquer lucro, do que qualquer economia. E podem ter certeza, esses que estão pedindo para vocês, para todos nós voltarmos para as ruas, esses estão em situações muitas vezes bem confortáveis. Eu sei dos pequenos que estão também passando por dificuldades, mas não é o momento da gente voltar às atividades normais. Então fica o apelo e um abraço para vocês, bom senso e um bom final de semana.